a China resolveu adotar duas medidas aí justamente para tentar contornar essa questão da economia lá do país asiático. Uma delas faz referência e diz respeito a investimentos em infraestrutura, e a outra medida adotada lá na China, ela deve impulsionar a renda disponível para a população ainda nesse ano 2019 e também no ano que vem, 2020. Então, esse fator da medida da China, ter adotado essas medidas, ter anunciado essas medidas para estimular a economia, já causaram uma certa calma hoje no mercado financeiro, e as bolsas ao redor do globo hoje operam então em alta em resposta a essa medida da China, que a gente está falando, sempre reforço aqui, da segunda maior economia do mundo. Então, o que acontece lá, o que acontece nos Estados Unidos, impacta diretamente em outros mercados. E como eu falei, o real ainda, se for comparar com outras moedas ao redor do globo, hoje tem uma valorização mais significativa do que a gente vê lá fora. E todos esses fatores, guerra comercial, China e Estados Unidos, né, como a gente falou, o PIB enfraquecido da Alemanha, que foi divulgado nessa semana, o avanço da oposição no governo da Argentina, eles causam uma preocupação generalizada aí nos investidores ao redor do globo. Mas muitos economistas acreditam que aqui no Brasil, especialmente, o segundo semestre será muito melhor. Um deles é o Felipe Serigati, que é da FG Agro, é economista, é também professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele fala um pouco sobre esse panorama, agora as expectativas para o segundo semestre do ano, e fala também para os empresários da indústria de suplementos minerais, que deverão então ter um segundo semestre mais positivo do que esse que a gente viu até agora. O Walter Pulga Júnior conversou com ele e nós vamos acompanhar a entrevista. E nessa reunião mensal da Asbram, mais uma vez, Felipe Serigati, da GV Agro, que traz para os empresários o que ocorre neste momento, uma sinalização para o futuro. Felipe, nós temos alguns solavancos nos Estados Unidos, na Alemanha, e uma redução de crescimento da China. Isso tende a provocar o encolhimento da economia mundial? Com certeza. Então, na hora que a gente olha duas grandes economias, China crescendo menos, Estados Unidos sinalizando que vai perder fôlego também, o mundo inteiro vai sentir esses impactos. E veja que não é somente por causa dessas duas grandes economias. Entre elas, tem um bloco gigantesco chamado União Europeia, que também está encontrando dificuldades para poder crescer. Portanto, nós teremos aí, nos próximos meses, um encolhimento da atividade comercial e industrial. Isso vai prejudicar o Brasil? Então, não ajuda o Brasil. Porém, o Brasil vai ser fortemente impactado por isso? Provavelmente não. Por um motivo que não é tão bom, é porque nós somos uma economia muito fechada, e um outro motivo é porque... Qual que é um dos grandes motivos que está fazendo a economia perder fôlego, a economia mundial perder fôlego? Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Só que para o Brasil, principalmente para o agronegócio, essa guerra comercial está abrindo oportunidades para nós. Ou seja, se por um lado isso faz com que o mundo cresça menos, por outro lado, pode nos trazer ventos favoráveis, mesmo que sejam conjunturais, porque estão abrindo oportunidades de negócios para o Brasil. Nós temos o dólar de novo acima de R$4, a nossa bolsa recuando. Esse é um movimento que dura ou é no curto espaço de tempo? Não dá para saber. Então, para saber para onde o dólar vai, para onde a bolsa vai, é bola de cristal. Então, não dá para saber. O que está claro, esse movimento do dólar foi reforçado porque, além da conjuntura internacional estar com problema, nosso grande parceiro comercial, a Argentina, ela também está com problemas. E isso acaba nos contaminando inevitavelmente. A perspectiva, e você tem argumentado isso no segundo semestre agora, que nós estamos vivendo, é melhor do que no primeiro semestre? Isso, no primeiro semestre, a economia brasileira andou de lado. E para o segundo semestre, a perspectiva é melhor. Por que é melhor? 3 grandes fatores. De um lado, a reforma da Previdência foi encaminhada. Abre-se espaço na agenda para outras reformas que fazem a economia crescer. Segundo ponto, isso gera um choque de expectativa. Isso é positivo. Terceiro ponto, a gente está operando com uma economia com uma taxa de juros para os nossos padrões muito baixa. Na verdade, é o nosso vale. Nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa quanto essa. A gente não sabe como é que a economia brasileira opera numa taxa de juros tão baixa. Puxa vida, não é uma má notícia. Vamos ver o que acontece com a economia brasileira agora no segundo semestre. Bom, você ouviu aí Felipe Serigati, professor da FGV Agro, que agora passa suas impressões sobre as perspectivas da economia brasileira e mundial daqui a pouco aqui para os empresários da Asbram. É com vocês, Campo Grande.
É comigo aqui em São Paulo, então. Obrigada, Walter Pulga, obrigada pelas informações. Então, perspectivas mais otimistas aí para o segundo semestre do ano. Vamos aguardar e, claro, torcer para que venham coisas melhores ainda por aí. Fabiano, é com você.